Fala aí, beleza? Bom, cara, tô aqui no canal do Manolos para ensinar para você aí um pouco de intervalos. Bom, eu já acabei de gravar esse vídeo, cara, só que eu só tô podendo gravar 8 minutos porque tá com pouca memória. Então, vamos lá, eu tenho 8 minutos, eu vou agilizar, daqui a pouco começa a aula de complica. Vou agilizar, eu vou falar o basicão, só para você já ir entendendo o que são intervalos. É importante que você tenha conhecimento dos conjuntos, tá? Naturais inteiros formam os racionais. E os reais são todos os racionais, mais os irracionais. Rapidinho aqui. Racionais podem ser escritos em fração, 2 igual a 2 sobre 1 e tal. E irracionais não podem ser escritos em forma de fração, como π, por exemplo. Por que? Eu não posso explicar agora, senão eu vou perder o tempo. Mas depois eu faço um outro vídeo sobre isso. Então, cara, vamos lá. O que são intervalos? São conjuntos entre números reais. Logo, eles são infinitos, esses números. Como assim, cara? Bom, aqui eu tenho 2 e 4. Vamos supor que eles fossem considerados naturais. Naturais vão de 0 até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Tirando os negativos. Ou seja, não tem negativo, só positivo. Nos naturais não tem número com vírgula, cara. Não tem número fracionário, ou seja, não tem número decimal, nem fracionário. Então, se eu fosse... E qual é o intervalo entre 2 e 4 natural? Pô, é o 3, né? O que está no meio. Pô, beleza. Mas e real? Entre 2 e 4 real? Pô, aí não tem como eu te falar, cara. Eu posso fazer a representação para você. Como assim a representação? Bom, 2 e 4 são reais. Ou seja, entre eles existem números negativos. Não existem negativos. Mas existem números decimais, 2,1, 2,10, 2,50, 2,519 e assim por diante, 3,20, 3,100 e assim por diante, cara. Então, por quê? Porque eles são reais, eles são racionais. Então, pô, tem vários números aqui entre eles, né? Então, eu não tenho como te falar todos esses números, até porque seria impossível, é infinito. A quantidade de números que eu tenho entre dois números reais é infinita. Então, como que a gente vai representar? Com os intervalos da reta real. Reta real é essa reta aqui, em que eu tenho dois números, digamos assim, reais, né? Logicamente. Bom, então, aqui a gente vai ter o x, pode ser y, pode ser qualquer letra, né? Como você já sabe. É uma variável. Ele vai ficar entre esses dois números reais, representando os números que eu tenho. Bom, a gente tem vários tipos de intervalo. Os mais importantes são fechado, aberto e semi-aberto. Como assim? Bom, o fechado é esse que tem a bola que representa o número, ela está fechada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o x, os números de x, eles começam exatamente no 2, porque está fechado no 2, e se está fechado no 4, começa exatamente também, ou melhor, termina, né? Que vai da esquerda para a direita, como uma reta mesmo, e termina exatamente no 4. Então, fechado é o quê? Quer dizer que esses números entram. Como assim? X pode ser igual a ele. Já que ele começa nele, a gente pode considerar que x é igual a ele também, né? Os números aqui do intervalo podem ser iguais a eles, né? Agora, se eu te falo que o intervalo é aberto, ou seja, essa bola aqui, ó, ela está aberta, né? Não está fechada, não está pintada. O intervalo aberto são em que os extremos, né, os números da ponta, não entram. Como assim? Eles não entram em x. Nesse caso aqui eu botei y, tanto faz. Eles não entram no intervalo. Ou seja, os números do intervalo começam exatamente após 2 e terminam exatamente antes de 8, no caso. Já que vamos da esquerda para a direita. Beleza. E o semi-aberto? O semi-aberto é aquele que eu vou ter um número aberto, ou seja, um que não vai entrar no conjunto do intervalo. Tanto faz, pode ser o da esquerda, pode ser o da direita, posso ter diversos tipos de caso. E eu vou ter um fechado, ou seja, semi-aberto o nome já diz. O que é uma porta semi-aberta? Ela está mais ou menos aberta, ou seja, aqui eu vou ter um aberto e um fechado. Não é que esse daqui vai estar meio aberto, não. Esse aqui, eu vou ter um aberto e um fechado. Esse aqui poderia ser o fechado, esse aqui poderia ser o aberto. Então, nesse caso, os números aqui de x, eles começam exatamente após 5, pois 5 está aberto. Eles terminam
podem terminar no 10. Eles terminam exatamente em cima do 10, porque 10 está fechado. Então, o que significa eu dizer fechado? Começa exatamente nos extremos. E os extremos entram no conjunto. Eles podem ser iguais. X é igual a eles também. E aberto. Bom, os extremos não entram. Começam após eles e antes deles, no caso dos que estão na direita, né? Porque semi-aberto vai ter um aberto e um fechado e um aberto e assim, né? Você já entendeu. Bom, mais 3 minutos de aula aqui, então vamos mostrar como que ocorre a representação. 2 e 4, os dois estão fechados. Então como é que eu vou representar? Vou botar aqui o 2 e, né, ponto e vírgula, 4. Por que não vírgula? Porque vírgula pode ser 2,4. Comumente as pessoas botam 2,4, o que é extremamente errado. Porque pode ser 2,4. Então, acostume-se a botar ponto e vírgula, né? Nunca barra, porque pode ser divisão. Então, 2, né, ponto e vírgula 4. O que esse colchete significa? Esse colchete está virado para o 2, né? Ele está na direção do 2. Então, ele significa que ele é fechado no 2. Como assim fechado? Bom, os valores de x começam exatamente no 2. Aí está fechado aqui no 4 também, ó. Aí terminam, então, exatamente no 4. Bom, então, como que vai ser a representação? Bom, esses valores aqui, né? O intervalo é igual a x, tá o quê? X pertence aos reais. E x ele tem que ser maior ou igual a 2. Por que igual? Porque ele está fechado, então ele pode entrar no conjunto, começa em cima dele. E menor ou igual a 4. Porque se passar de 4, não pode, né? Agora, e se ir atrás de 2, você entendeu, né? Bom, aberto. Aberto a gente vai escrever como? É um colchete virado, ou seja, está aberto. Ou a gente pode escrever um parênteses. Eu acho mais fácil você escrever o parênteses, o colchete. Porque, pô, você vai ter que ficar lembrando de colchete e parênteses. Lembra só de colchete. Então, colchete apontando para o número está fechado. Colchete apontando para fora está aberto. Bom, então aqui 2 e 8, eles não entram. Então, ó, nenhum dos dois entra, o colchete está para fora. Então, aqui no caso, o y pertence aos reais. Por quê? Porque está entre 2 reais. E ele tem que ser maior que 2 e menor que 8. Se ele for maior ou igual a 2, não dá, porque 2 não entra. E igual a 8 também não dá. Bom, vai acabar a aula aqui só para fechar então o semi-aberto. Bom, semi-aberto, a gente tem aqui, ó, o 5, no caso, ele está aberto. Então o colchete está apontando para fora. E o 10 ele está fechado, está apontando para ele. Poderia ser o 5 fechado e o 10 aberto, tanto faz. A gente pode encontrar uma variedade de exercícios. Como que fica representado o x? Isso aqui é igual a x. X pertence aos reais, porque está entre eles. E x, então, ele tem que ser maior que 5. Não pode ser igual, por quê? Porque não começa em cima dele. E ele pode ser menor ou igual a 10. Por quê? Porque o 10 está fechado, então ele começa nele. Bom, é isso aí, cara. Vai acabar a aula aqui, meu parceiro. A gente pode escrever que sim também. Não deu para fazer uma aula muito boa, cara, mas é isso daí. Espero que tenha gostado. Depois a gente vem com mais aulas aí, cara. Meu bote velho, loucão. Pô, tem mais tempo de aula, cara. Pô, pra mim ia acabar agora. Bom, corri com a aula à toa, então vamos lá. Só pra terminar aí, eu vou dar uma esclarecida. O que é aberto? Aberto é que começa logo após o número da esquerda, né? E antes do número da direita. Como assim? Ele não entra no conjunto. Como assim? Como que conjunto? O conjunto do intervalo. Isso aqui é um conjuntinho, cara. É o conjunto que eu vou ter entre esses números aqui. E o fechado é que esses números entram, ou seja, x começa exatamente aqui, termina exatamente aqui. Semi-aberto pode ser assim, mas poderia ser assim também, ó. Eu posso ter aqui fechado em 5 e aberto em 10. Nesse caso, o 5 entraria e o 10 não. Bom, cara, vai acabar daqui a pouco, então é isso daí, meu parceiro. Valeu, cara. É isso daí, cara. Vai acabar logo na memória. Espero que você tenha gostado aí, cara. Foi mal aí, eu tive que correr com a aula, porque... Aula não, explicação, né? Eu tive que correr porque eu tô com pouca memória e... Daqui a pouco